Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas é Mistério e da loja André Futman Plantas. Bom pessoal, vocês estão me vendo hoje aqui, eu estou do alto de uma escada agora aqui. Vocês estão vendo esse jardim de cosmos aqui e essas orquídeas nesse famoso, aquele tradicional pau de bromélia que muito eu já mostrei aqui no canal, né? E o vídeo de hoje vai ser basicamente para falar dessa belíssima orquídea que vocês estão vendo agora aqui. Conhecem? Não conhecem? Essa aqui, para quem não conhece, gente, é a Arachne Flosaeris. Essa planta é muito bonita, né? Ela tem uma flor bem interessante, né? Parece uma aranha mesmo, o nome já diz. E é uma planta bastante rústica, muito rústica e fácil de cuidar. E agora então vamos aprender um pouquinho mais sobre ela nas famosas fases do desenvolvimento das orquídeas. Também vamos ver o jeitão da planta e, claro, aquelas dicas básicas de cultivo. Mas vocês vão ver algo muito interessante sobre essa planta, principalmente na parte de dicas de cultivo. Bora então conhecer um pouquinho mais sobre essa magnífica orquídea? Bora lá? Pois é, pessoal, tô de volta, né? Depois de uma semana brabeira mesmo, né? Falecimento do meu pai, tudo mais, foi bravo, foi chato, mas a vida continua e eu tenho que voltar a fazer os vídeos, né? Afinal, é isso que aqui o canal quer mostrar para vocês, aprendizado e curiosidade sobre a natureza, sobre as plantas. Então agora vamos aqui aprender sobre as fases do desenvolvimento dessa belíssima orquídea aqui, Arachne Flosaeris. Bom, primeiramente, nós estamos em agosto agora aqui. Ela está iniciando a floração, ó. Ela ainda está na fase bem inicial dessa floração. Tem apenas duas flores abertas e uma terceira começando a abrir, tá? Então ela está em fase inicial. Notem que ela está a sol pleno. E reparem bem a planta da Arachnis. Vocês vão ver que ela parece um epidendro, uma vandácea, uma renântera que está aqui do lado, ó, e também já está com haste. E aqui eu já vou dizer logo uma coisa de cara, gente. Essa planta é do mesmo grupo das renânteras, das vandas, das vandateres, que estão aqui do lado florida também, como vocês podem ver. Elas são daquele grupo grande onde estão as vandas, as phalaenopsis, enfim, né? Pertence ao mesmo grupo ali das aeridines. E no caso mais específico das aracnes, elas estão muito bem relacionadas com as renânteras, inclusive o seu modo de cultivo, assim como também nos papilionantes ou avandateres, é extremamente semelhante aqui, tá? E o seu comportamento não é diferente também, gente. Ou seja, é uma planta que tem um crescimento contínuo ao longo do ano, ou seja, é uma planta monopodial. O que é monopodial, André? É a planta que cresce de forma indefinida em uma única haste, pé único. Mas ela pode ramificar, André? Pode sim, e ela ramifica também. Mas ela, por essência, é uma planta monopodial, diferente, por exemplo, de uma catleia, que é uma planta simpodial, que quer dizer vários pés, em que ela bota um pseudobulbo, termina o crescimento ali, tem um crescimento finito, chega ao fim, aí vem outro broto do lado e assim vai crescendo por diante e ela fica com aquele monte de bulbinho, com as folhas, enfim, ligados por um rizoma. Essa planta aqui, assim como as vandas, as phalaenopsis, não, ela cresce uma única haste, que pode, porventura, ramificar também. Não tem rizoma, não tem pseudobulbo, não tem estrutura de reserva, tá, gente? E essa haste, ela tem um crescimento ilimitado, a não ser que, claro, aconteça algum acidente, algum machucado, alguma praga, venha apodrecer a gema, o olho de brotação aqui da ponta, tá? Se não acontece nada disso, ele vai crescer na vida inteira. E aí, como é que é esse crescimento? Períodos mais quentes do ano, crescimento mais acelerado. Períodos mais frios, o crescimento mais moderado, pode até em locais muito frios esse crescimento cessar completamente. Mas ela tende a crescer o ano inteiro, num ritmo maior ou menor, dependendo da época do ano, tá?
Então, essa é a forma com que essa planta cresce, colocando folha, folha, folha. E aí, em geral, no segundo semestre do ano, ela emite suas hastes florais. Então, aqui a gente está vendo, essa é uma planta que eu ganhei ano passado. Ganhei ano passado, já fiz o plantio dela nessa localidade aqui, nesse ponto. E ela já está florindo, ou seja, ela gostou do local e já está vindo a floração. Então, ela começa a emitir normalmente a sua haste floral por volta de junho, julho, mas a época pode variar um pouquinho dependendo da região, tá, gente? E essa haste ela tem um crescimento moderadamente lento, assim como a renântera, bem parecido, levando em torno de um mês até uns 2 meses, crescendo a sua haste floral, até que então ela começa a abrir os botões de forma sequencial, tá? Abre primeiro os de baixo e depois vai abrindo os de cima, como vocês podem ver aqui, tá? E aqui está a flor. É uma floração que tem uma durabilidade bastante grande, né? Dura mais de mês, fácil, fácil. Assim como a renântera, é uma flor bem durável. Porém, diferente de uma renântera, a sua haste não tende a ser ramificada. Aqui nós temos ao lado o exemplo da renântera coccinea. E já vimos logo de cara aqui, ó, que essa haste aqui, ela ramifica, ó, é uma haste que está em formação ainda e ela tem a tendência de ramificar, tá? Ainda está começando, as renânteras vão florescer um pouco mais para setembro, outubro, mas diferente, a haste da Arachnis, ela tende a ser sem ramificação, como vocês podem ver aqui, tá? Porém, a flor é muito maior, né, gente? A flor da Arachnis é bem maior, bem mais interessante, tá bom? Então, e aí depois que passa, a planta continua crescendo, enraizando normalmente, as raízes saem de vários pontos da planta, ó, vocês estão vendo aqui, tá bem em cima do caule e já está saindo uma ponta de raiz aqui, ó, tá bom? Então, é uma planta que enraiza bastante, ó, outra raiz aqui. É uma planta completamente de comportamento aéreo, que ela realmente gosta de ficar, não é uma planta para vasos, mas vamos ver isso mais na frente lá, tá bom? E esse é o comportamento básico dessa planta: crescimento contínuo ao longo do ano e floração normalmente no segundo semestre de cada ano, tá bom? Com isso agora, gente, vamos ver um pouco mais do jeitão do vegetal da Arachnis. Bora lá? Jeitão do vegetal da Arachnis, pessoal. Bom, para começar, como sempre, suas raízes, né? Aqui nós temos uma raiz, é uma raiz bem grossa, assim como as vandáceas de modo geral. Ela vem descendo aqui, ó, então bastante raízes grossas, ó. As raízes dela aqui estão emboladas nas bromélias e vão saindo ao longo do caule. Elas podem ramificar e costumam ramificar também. Então, assim como as vandáceas de modo geral, possuem raízes longas e bem engrossadas, com um velame bem espesso, tá, gente? Uma raiz extremamente adaptada a esse tipo de cultivo aéreo em condições de alta temperatura e alta umidade e insolação, tá? Então, é uma planta extremamente adaptada a essa maneira de cultivo. Ela se dá muito bem e suas raízes conseguem captar o mínimo de umidade do ar, tá? São muito eficientes e longas. Das suas raízes a gente passa para o seu caule. O caule dessa planta é um caule longo, herbáceo, né? Ele não tem estrutura nenhuma de reserva, é um caule fino e ele vai crescendo, como toda vandácea, é um caule de crescimento indefinido, tá? Sem reserva. Um caule fino, ó, bem mais fino que um dedo e ele vai crescendo de forma indefinida, gente, tá bom? E essa planta pode atingir alguns metros de altura fácil, fácil, até a ponta morrer e ela ramificar. Então vocês estão vendo aqui, eu estou no alto porque essa planta está com mais de 2 metros de altura, né? Desde lá de baixo até aqui em cima, está com mais de 2 metros. Por isso eu tenho que estar no alto aqui para vocês. Bom? Do seu caule, agora a gente passa para as suas folhas, gente.
Folha da Arachnis, assim como vanda de outras, como folha de outras vandáceas, são folhas que lembram inclusive até as folhas de uns epidendros, né? As folhas compridas, mas não muito longas e relativamente firmes, são folhas suculentas, ó, mas não são tão grossas como uma catileia, mas não são finas como uma phalaenopsis ou uma outra orquídea de folhas finas, tá? É uma folha intermediária, porém suculenta e coriácea também, tá? E como as vandáceas de modo geral, ela tem aquela dobrinha aqui, né? Ela tem aquela quebradinha aqui na ponta onde vocês conseguem ver, não tanto como uma renântera, por exemplo, que é bem mais, mas ela tem também essa dobrinha aqui na ponta, bem mais discreta, porém ela tem, tá? É muito semelhante ao corpo da renântera, só que a Arachnis tem uma folha um pouco mais larga e mais robusta, tá bom? E por falar em corpo, né, falei da folha, o corpo da renântera e da Arachnis, por exemplo, são muito semelhantes. Tanto se você botar uma planta de Arachnis e uma renântera, que é aquela ali, lado a lado, para quem não tem o olho treinado, confunde facilmente, tá? Só que a Arachnis tem um corpo ligeiramente mais robusto do que a da renântera. Ligeiramente, né? É bem discreto mesmo. A diferença é pouco. Ela tem um pouco mais de brilho nas folhas, as folhas são ligeiramente maior. A dobrinha ali, né, do final da folha é um pouquinho mais discreta, mas no geral o corpo é muito parecido com a renântera, tá? Porém ela é um pouquinho mais robusta. E aí, passando do corpo da Arachnis, a gente vai para a inflorescência dela. A inflorescência da Arachnis é uma haste ereta, como vocês podem ver aqui. É uma haste ereta de normalmente sem ramificação, em que as flores ficam bem espaçadas uma da outra, ó. Uma ali, outra aqui, e assim vai os botões, tá? Então essa é a haste da Arachnis que abre de forma sequencial, da de baixo até a de cima. Bom? E depois da sua haste floral, que pode portar aí até umas 5, 6, 7 flores. Essa aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas pode vir hastes maiores, tá? Mas esse é o padrão das Arachnis, sem ramificação. Da sua haste a gente vai para a sua flor. É uma flor relativamente grande, tá? Uma flor aí com... deve estar chegando perto aí dos seus 10 centímetros aí de envergadura, não chega a isso, é um pouco menos, mas está perto disso. Flores de pétalas e sépalas bem longas, finas e curvadas, como vocês podem ver, que dá a impressão de uma aranha mesmo, por isso ela tem esse nome. E bem coloridas, né? Um contraste meio amarelo, esverdeado, com traços, né, tracejados, pintalgados, avermelhados. Seu labelo mais arroxeado, rosado, bem pequeno, discreto, mas bem coloridinho, tá? E a coluna bem evidente. Então essa é a característica marcante dessa flor, sem cheiro também, tá? E durabilidade de pelo menos um mês ou mais, bom? Então essas são as características básicas do Arachnis, gente. Agora que eu falei um pouco do jeitão do vegetal dessa planta, vamos às aquelas dicas gerais de cultivo dela. Bora lá? Dicas gerais de cultivo da Arachnis, gente. Bom, vocês estão vendo essa bololô de plantas aqui? Eu vou descer da escada para mostrar para vocês. Reparem onde ela está, ó. Estou meio contra a luz, mas vocês vão conseguir ter uma ideia de onde ela está, ó. Tá vendo? Arachnis, a renântera, as vandateres, tudo junto. Tem até epidendro também. E muita bromélia. Pois é, elas estão no pau de bromélia a sol pleno, né, gente? Elas estão a sol pleno, a sol de meio-dia, praticamente, agora. E elas estão aqui e ela está aí firme e forte, sem queimaduras, verdinhas, sem nada, né? Por quê? Porque essa, gente, é uma planta que na natureza ela está normalmente vegetando no alto de árvores, em bordas de mata, ou no alto das copas, onde pega muito sol, muita luz mesmo. E é uma planta do Sudeste Asiático que vegeta normalmente em locais onde é muito úmido e muito quente, na maior parte do ano, tá? Então, para o cultivo bem sucedido dessa planta,
e para ela florir, é, é importante que vocês escolham locais que sejam bem úmidos. Notem aqui, ó, a umidade não é problema, ó, tem bastante vegetação, o que dá muita umidade. Aqui é uma região de muita chuva e bastante calor. Ela gosta de calor, muita umidade e ventilação suave, né? Não pode ficar em locais de vento forte. Locais onde é muito seco, sem vegetação por perto nem nada, essa planta vai ter dificuldade de sobreviver, tá? Então, lembrem sempre disso, gente. Ela é de sol pleno? É de sol pleno, mas requer muita umidade, ambiente e ventilação suave, tá? E calor. Frio muito intenso, essa planta pode ter dificuldade, ela não tem tolerância a geadas também, tá bom, gente? Então, na maior parte do Brasil, você vai conseguir cultivar bem, desde que você se atente a esse quesito da umidade e da ventilação suave, tá bom? Então, essas são as características. Outro ponto importante no seu cultivo. Aqui eu não vou falar em vasos e substratos, por quê? Porque essa planta é uma planta para cultivo rústico. Ela não é uma planta interessante para cultivo dentro de orquidários com cultivo convencional em vasos, com aquela adubação intensiva, nada disso. Essa é uma planta que ela vai muito melhor no cultivo na modalidade rustificada. O que vem a ser isso, André? O que vem a ser o cultivo rústico, o cultivo rustificado? É aquele cultivo onde você tem o mínimo de cuidados possíveis com a planta e é um cultivo em que a planta está a pleno sol, extremamente adaptada àquela condição de sol severo, né? Como vocês podem ver aqui, é uma planta que está extremamente ajustada ao ambiente que ela está aqui. Nesse cultivo você vai tentar o quê? Fornecer um ambiente, deixar o ambiente apropriado para que essa planta consiga se virar sozinha, ou seja, aqui o ambiente que ela está, com essas bromélias e tudo mais, ela consegue pegar os nutrientes que ela precisa com a umidade que vem do ar e da própria água das bromélias. E ela também consegue se desenvolver bem porque tem sol suficiente para ela crescer e florir. E tem o suporte para ela poder se fixar, que é o próprio pau de bromélia e as próprias plantas em volta também, tá? Então isso aqui já dá todo o suporte que elas precisem sem eu precisar ficar fazendo intervenções aqui, ou seja, é um cultivo de praticamente zero cuidado. É uma planta que não preciso ficar mexendo, cuidando, controlando praga, fazendo nada. Então vocês têm que buscar esse tipo de cultivo se vocês querem que essa planta fique bem e floresça principalmente. Porque no cultivo em vaso, dentro do orquidário, sombreado bonitinho, com adubação tudo, pode até ficar bonita a planta, mas não vai florescer, tá? Já logo digo que ela não vai florescer, até porque ela tem um detalhezinho importante que eu vou falar agora aqui também no vídeo, para que ela possa florescer, que é o mesmo detalhe das Vandateres. Quem não viu o vídeo da Vandateres vai estar aqui na direita. Mesmo detalhe das Renânteras também, Coccíneas. Quem não viu o vídeo da Renântera vai estar aqui também agora para vocês, tá? Assistam, porque esse grupo de plantas pode ser cultivadas no mesmo ambiente, tá? Também ela pode ser cultivada em cercas de alambrados, cercas de arame farpado, desde que seja um ambiente ensolarado e com bastante umidade. Vocês podem fazer uma ornamentação nessas cercas, com essas plantas e outras plantas mais rasteiras para fornecer a umidade que ela precisa. Pode ficar muito legal. Vocês podem usar o pau de bromélias também, onde vocês associam ela com bromélias de sol pleno. É uma forma de plantar muito interessante. E também o que muita gente faz é você colocar elas do lado de fora do orquidário para subir na tela do orquidário, exatamente. Muita gente tem Renânteras, Vandateres e as Aracnes subindo pela tela do lado de fora do orquidário, onde é sol o tempo todo também. Normalmente os orquidários estão em bons locais, então elas ali também costumam se dar bem. E também não menos comum, muros também. O pessoal bota elas para subir em muro, desde que tenha umidade, seja um ambiente que tenha umidade suficiente para suportar ela, né? E aí você pode novamente fazer aquela associação com plantas para ajudar na questão da umidade se o seu ambiente for mais seco. Beleza, gente? Então, essas são algumas maneiras mais comuns de plantar e, claro,
tem plantio em árvores, você pode amarrar ela no tronco de uma árvore, no tronco de um coqueiro, de uma palmeira, etc. Só que aí nós temos o seguinte, quando a gente planta ela nesses tipos de suporte vivo, que são árvores e palmeiras, né? O que acontece? Essa planta, assim como as renânteras e as vandateres, ela só vai florir, e vocês estão vendo aqui, ó, ela já passou, ela já está solta aqui, ó, em cima, ela está acima do suporte, uma certa altura. Então ela só vai florir quando ela estiver acima do suporte, pelo menos aí uns 30, 40, 50 centímetros para cima do suporte e livre. Ela tem que ficar um pouco mais solta acima do suporte para estimular a sua floração. Então, numa árvore, ela só vai florir quando ela passar a copa pelo menos uns 30, 40 centímetros acima da copa. Mesma coisa num coqueiro, uma palmeira. Só que numa palmeira ou coisa, você ainda pode usar o artifício de soltar a parte superior do caule dela e deixar um pouco mais dependurada. Isso vai estimular sua floração também, desde que tenha sol suficiente, tá? Então ela precisa ficar com a parte superior solta. E aí, mais uma dica importante. Quando vocês forem fazer o suporte, se vocês forem fazer um pau de bromélia, forem colocar elas numa cerca, não façam um suporte tão alto para ela, tá? Suporte de no máximo 1,5 m de altura, gente. 1,20 m a 1,5 m é o tamanho ideal para o suporte da sua Arachnis, Vandateres e Renanthera, tá bom? Com esse suporte, ela vai desenvolver bem e vai logo atingir a altura para florescer sem ter que ficar anos e anos se desenvolvendo até atingir aquela altura gigantesca, tá? Como vocês podem ver aqui, florescendo normalmente, ó. 1 ano apenas que eu ganhei essa planta e ela já está florescendo rapidamente. Tem menos de 1 ano, não tem nem 1 ano, tá? E está aqui florescendo, tá bom? Em relação a regas e adubação, gente, como eu já tinha falado, é uma planta de cultivo rústico, então aqui a gente praticamente não vai ter muito que se preocupar com regas e adubações. Se ela está num ambiente equilibrado, como esse aqui, basicamente você não tem que adubar essa planta, porque ela vai conseguir tudo do ambiente ao seu redor, tá bom? Sem prejudicar as plantas vizinhas também. E rega? Rega, uma mangueiradinha de vez em quando, mas como ela está no ambiente que vai pegar chuva e tudo, você não vai ter muito também que se preocupar com rega. No início, quando você faz a fixação da planta no suporte, o suporte ainda está virgem, está novo, as plantas ainda estão se estabelecendo, aí realmente você pode ter que dar umas mangueiradas, dia sim, dia não, mas nada muito absurdo também. Uma vez que ela já estabilizou, já está crescendo raiz, já está fixando e tudo, aí as regas vão ficar bem esparsas mesmo. Caso você tenha feito um suporte dentro de um grande vaso, em que embaixo desse vaso você colocou folhagens e plantas de terra e tudo, aí você tem que, claro, obviamente molhar as plantas de terra, molhar a terra do vaso e tudo para não perder as plantas de baixo, mas não por causa da Arachnis propriamente dita, tá? E outra dica, se você for fazer esse tipo de suporte com vaso de terra e planta, não precisa enterrar a base da Arachnis na terra, tá? Pode, não vai ter problema, mas não precisa, não é necessário. Ela só precisa ficar em contato com o suporte, bem presa ao seu suporte, tá? Isso sim é muito, muito, muito importante, gente, tá bom? E se você for usar suporte de madeira, deve usar madeiras de qualidade, madeiras de lei, madeiras boas, que não vão apodrecer com 1 ano, mas sim que vão durar anos e anos. Suportes como ipê, maçaranduba, peroba, madeiras que sejam realmente boas e que as orquídeas gostem, sem nenhum tipo de tratamento e com ranhuras, se possível, para facilitar a fixação das raízes, tá? Não use madeiras tratadas, eucalipto tratado, pinos, nada dessas madeiras brancas que apodrecem, que não aguentam umidade, tá? Esse aqui, por exemplo, é maçaranduba e esse pau já tem o quê? Deve ter uns quase 10 anos esse pau de bromélia aqui, ou seja, ele é muito antigo. Inclusive ele já está precisando de uma grande manutenção
porque já está precisando de uma grande limpeza e manutenção já, tá? Mas vai ser, praticamente não existe cuidado isso aqui. Então, realmente, gente, é uma ótima maneira de você cultivar suas aracnes, Vandateres e Renanteras, tá bom? Adubação também, como eu falei, não vai precisar se preocupar muito com a adubação, ela vai tirar do ambiente. Mas se quiser adubar, adubação líquida, daquelas que você usa para orquídea, pode estar usando normalmente também, que não vai ter problema nenhum, né? Dilui na água e aplica no final do dia normalmente. Aqui não tem realmente muito o que se falar para essa planta. Pragas e doenças. É uma planta que é muito rústica, no cultivo rustificado praticamente não vai ter nada a se preocupar, dificilmente você vai ter problema. Só se realmente o ambiente estiver muito ruim, aí pode ter problema, mas do contrário, não vai ter nada a se preocupar, tá bom? E divisão da planta, gente, não vou nem falar de replante, porque a gente normalmente não replanta ela. A gente deixa ela até o dia em que o suporte na água ficar podre e tiver que refazer o suporte. Aí você tem que reamarrar ela no suporte novo. Mas a divisão dela é através de cortes. Como é que a gente faz corte dessa planta? Se ela não tiver ramificada, se ela tiver em haste única, vocês vão fazer o corte da seguinte maneira. Cada corte dela, pelo menos um corte de 50 centímetros para mais. E desse corte tem que ter pelo menos 1 a 2 raízes na parte de cima cortada, tá? Você não pode fazer corte sem nenhuma raiz, senão você tem grandes chances de perder essa planta, tá? Então, quando for cortar ela, tem que ter pelo menos 1 a 2 raízes na parte de cima que você cortou, tá? Assim ela vai recuperar fácil e a parte de baixo vai emitir nova brotação e continuar o crescimento da sua planta. Beleza, gente? E no mais, era isso que eu tinha para falar da Arachnis Flosaeris. Bom, mais um pouquinho da beleza delas para vocês. E agradeço a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado. Depois de uma semana bem difícil, voltando às atividades aqui com essa belíssima orquídea para vocês aqui. E se gostaram do vídeo, não deixe de dar aquele joinha bacana, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as atualizações, comentem e compartilhem com seus amigos, gente. É muito importante para a manutenção, para o canal continuar trazendo conteúdo para vocês. Bom, forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Sem Mistério, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau.